Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui que vai ser rápido, curto e breve. Queria comentar sobre alguns assuntos que ocorreram aqui na nossa cidade, que chamou a atenção da nossa opinião pública, nossas autoridades, que é a questão da violência aqui no nosso município. Tivemos aí casos aí de pessoas que acabaram por perder a sua vida em razão da violência. Então, eu queria abordar alguns assuntos, não de uma forma abstrata, né, como a grande maioria das pessoas o fazem, né, às vezes por falta de conhecimento, tá, e às vezes pelo calor dos fatos, mas de uma forma técnica vou estar tentando explicar para vocês alguns fatores que ensejam a violência. Temos aqui, por exemplo, né, temos a nossa Constituição Federal, que ela é bem clara quando cita, né, de quem é a responsabilidade da segurança pública. Então ela cita lá em um de seus artigos que a segurança pública é um dever do Estado e uma obrigação de todos. Notem esse termo que eu acabei de falar, obrigação de todos, né? Então, num primeiro momento, a obrigação como dever é do Estado, que através das suas polícias, seja ela a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica e Polícia Penal, estes são os operadores da segurança pública no Estado. Na área federal temos a Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal. Tá? Então, esses são os aparatos de segurança pública que o Estado nos oferece. Então temos aqui, por exemplo, a função da nossa Polícia Militar, que é aquela polícia que faz o policiamento ostensivo e preventivo, e além da preservação da ordem pública. Temos a nossa Polícia Civil, que é aquela polícia repressiva e investigativa. Temos a nossa Polícia Técnico-Científica, que é a polícia que chega no local de crime, efetua os seus estudos para se atribuir uma materialidade e uma autoria. E temos aí, por fim, a nossa Polícia Penal, que é a polícia que é responsável pela guarda e escoltas de presos. Tá? Então temos aqui, por exemplo, a nossa Polícia Militar aqui no nosso município, tem feito a sua parte sim, lógico, tem feito. É uma utopia da nossa parte achar que em cada bairro, em cada esquina, teria uma viatura da Polícia Militar. Isso é quase que humanamente impossível, em lugar nenhum do mundo isso ocorre. A nossa Polícia Civil aí também tem feito a sua parte, na área que é a atribuição deles próprios aí, que é a investigação, repressão. A nossa Polícia Científica também tem feito a sua parte, e a nossa Polícia Penal. Agora eu quero abordar o outro termo, que é um complemento da segurança pública, né? Então, quando lá se diz, né, a segurança pública é um dever do Estado e obrigação de todos, eu quero abordar esse assunto. Por quê? Porque sozinhos, esses operadores de segurança pública que o Estado tem, eles não são capazes em 100% oferecer a segurança pública para a população. Por isso que o Constituinte, quando colocou esse termo, obrigação de todos, são as fases indiretas, né, que cada cidadão, cada órgão, seja ele municipal ou um outro órgão aí qualquer, pode estar contribuindo com a segurança pública. No caso aqui, por exemplo, eu sempre dou um exemplo. Então, o termo obrigação de todos. Então, por exemplo, eu moro num bairro, eu sei lá que um indivíduo foi o autor de um crime, um roubo, um estupro, um homicídio, e eu me omito para aquela situação. Eu não faço uma denúncia, né, que hoje em dia as denúncias são totalmente seguras, não se é divulgado nomes, então a pessoa deixa de comunicar os órgãos aí competentes para que vá lá naquele local e cheque a situação daquela pessoa que se sabe ser autora de algum crime. Então a pessoa se omite. Então estou dando esse exemplo para não dar outros exemplos aqui para todos vocês. Então o cidadão, quando se omite, né, em estar apontando lá um autor de uma infração penal, algo que está ocorrendo, ele fere aí de uma certa forma a nossa Constituição Federal. Obviamente que não é
um dever do cidadão estar inserido aí de forma obrigatória. Mas naquele senso de fazer segurança pública, uma informação de um cidadão, ela é muito valiosa para os operadores da segurança pública. E um outro fator que eu queria colocar aqui para todos vocês é a questão também, tá, de outros órgãos, por exemplo, o nosso município, que de uma forma indireta, né, apesar de não ter a obrigação de fazer segurança pública, porque isso deveria estar citado na nossa Constituição Federal, mas ele com algumas ações indiretas pode estar contribuindo com os operadores de segurança pública. Então temos aqui na nossa cidade, por exemplo, algumas câmeras aí de monitoramento de alta resolução, câmeras inteligentes que poderiam ser difundidas. Eu não estou falando aqui para ter 5.000 câmeras, não estou falando para ter 4.000 câmeras, não, nada disso. Estou falando que naqueles locais em que, após estudos, demonstrem que ali pode ocorrer uma infração penal ou ser fácil, né, ser facilitado para que se tenha uma infração penal, o município vai lá de uma forma indireta, instale câmeras e através de uma central de monitoramento, pessoas ali fiquem em tempo real verificando aquele local, as atitudes suspeitas, os crimes que porventura venham ocorrer, tá? Câmeras inteligentes capazes também de fazer leituras de placas de veículos, de motocicletas, verificar em tempo real também a situação do dono daquele veículo, se ele é procurado, se ele está envolvido em alguma ação criminosa. Aí, a partir disso, os operadores desse sistema avisem via rede rádio sobre aquela situação para que alguma viatura, seja ela da Polícia Militar, até mesmo a Guarda Municipal, possa estar checando aquela situação que foi verificada através dessa câmera, tá? Logicamente, como eu falei, não queremos aqui 2.000 câmeras, 3.000 câmeras, mas naqueles locais que haja incidência de crimes ou seja provável que ali ocorra algum crime, que se coloque esse meio em cópia, tá? A nossa cidade aí de Praia Grande, que segundo informações tem mais de 2.000 câmeras e tem ajudado lá a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal a combater o crime. Então, quando o município se empenha de uma forma direta nesse tipo de situação, com essas medidas que venham auxiliar os operadores de segurança pública, obviamente a segurança fica um pouco melhor. E não só a isso, porque a segurança pública, a questão da violência, ela não está atrelada somente a esses fatores que eu acabei de falar para vocês, mas não, a questão da violência, ela passa por vários e vários fatores. Dentro da sociologia isso é chamada de fato social, fatos sociais, tá? Em que após inúmeros problemas ali, sejam eles familiares, seja pela falta de emprego, seja pela falta de estrutura, isso pode desencadear a violência. Então o município tem que atacar de certa forma para que o município possa se desenvolver, questões como saneamento básico, questões como educação, saúde, tá? Tudo isso vira fator que, se não controlado, o seu efeito colateral lá na frente pode ser a violência, tá bom? Finalizando esse vídeo, agora de uma forma mais técnica, mais incisiva, eu julgo que as nossas leis devem ser não revogadas, mas modernizadas, e que penas mais severas, penas que de fato gerem resultado, coloquem medo no indivíduo quando ele decidir sair do seu local lá para praticar um roubo, praticar um homicídio, praticar um latrocínio, que essa pena seja dura e que a lei das execuções penais também seja modificada para que não facilite, tá, para certos tipos de crimes, tá, aquela situação de remissão de pena. Então, por exemplo, um latrocínio, um homicídio, são questões graves que o indivíduo tem que cumprir a maior parte da pena que lhe for aplicada. Lembrando que aqui no nosso país, o máximo que o indivíduo pode ficar preso são 40 anos, com a nova mudança aí da lei aí, que no ano passado foi votada. Anteriormente era
30 anos, logicamente para alguns tipos de crimes, né? Então, precisamos reaver também aquela situação, tá, do pensamento que muitas pessoas têm, tá, de justiça, que seria a pena de morte, a pena capital, que alguns países desenvolvidos pelo nosso planeta têm e tem funcionado. Para determinados crimes, a pena imposta, aquela que é restritiva de liberdade, não tem alcançado o seu resultado. Tá? É só se pensar que o delinquente mata uma pessoa, cumpre a pena, e como fica a família da pessoa que perdeu o seu ente, né? É uma vida que se foi embora e coloca lá uma pena lá, majorada de 20 anos, 30 anos aí que seja, cumpre-se 2/6, e isso não está sendo eficiente para a queda, né, dos homicídios, latrocínios. Então, essa questão da pena de morte tem que ser, sim, reavida pelos nossos constituintes, pelos nossos deputados, senadores, né, que são essas pessoas. Questão também da menoridade penal. Nesses crimes que ocorreram aqui na nossa cidade, observamos a presença de menores de 18 anos, que são aí, de acordo com a sua processibilidade, visto aí essa questão pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que numa pena máxima aí, tá? Nesses casos bem mais graves aí, a pessoa menor pode ficar lá com a sua restrição de liberdade comprometida até os 21 anos de idade. Então, esses tipos de coisas que eu acabei de falar com todos vocês geram impunidade. O ser humano só entende aquilo que lhe causa medo. Então, se eu não ter uma pena forte, se eu não ter, então, de mudança constitucional para que seja inserida na nossa Constituição a possibilidade da pena de morte no nosso país para aqueles crimes gravosos como homicídio, latrocínio, essa questão nunca vai se findar aqui no nosso país. Não é que nós vamos resolver definitivamente essa questão, mas cairá muito. Penas severas, mudança aí da maioridade penal, que seja para 16 anos, 14 anos, mas não podemos estar vendo certos tipos de delitos com a participação de menores, como latrocínio, homicídio, ser aí punidos de forma irrelevante pelo simples fato de que aquele indivíduo é um menor de idade. Pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.